Então, continuando aqui, a Djamila vem falar das pesquisas, né? As pesquisas que são feitas pensam a partir de lugares marcados por grupos sociais que conseguem estar mais próximos da realidade e gerar demandas aí para as políticas públicas. Por isso é tão importante o olhar de quem está pesquisando, e aí o lugar de fala dessa pessoa que está pesquisando e, por consequência, gerar essa demanda das políticas públicas. Isso porque, segundo a Djamila, né, isso porque quando se insiste na visão hegemônica, de homens e mulheres, homens negros e mulheres negras, ficam implícitos e acabam não sendo beneficiários de políticas importantes e estando mais apartados ainda de serem aqueles que pensam as tais políticas. A reflexão fundamental a ser feita é perceber que, quando pessoas negras estão reivindicando o direito a ter voz, elas estão reivindicando o direito à própria vida, né? Que são aquelas humanidades negadas que a gente falou anteriormente. O sentido dinâmico, ela trata do Hegel agora, né? O sentido dinâmico hegeliano, entre aspas, fazendo essa citação, ser é ter se tornado, é ter sido tal qual se manifesta. Sim, as mulheres, em seu conjunto, são hoje inferiores aos homens, isto é, sua situação oferece-lhes possibilidades menores, né? Nesse sentido dinâmico hegeliano. Seria então urgente o deslocamento do pensamento hegemônico, né, e a ressignificação das identidades, seja de raça, de gênero, de classe, para que se pudesse construir novos lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a sujeitos que foram considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica. E aí essa reflexão do sujeito se identificar e ressignificar aí o seu lugar, né? O olhar tanto de homens brancos e negros e mulheres brancas confinaria a mulher negra num local de subalternidade muito mais difícil de ser ultrapassado, né? E aí ela faz uma citação da Collins, da Patricia Hill Collins, que é uma outra autora que serve de base para ela. A necessidade de mulheres negras se autodefinirem, nesse modelo, homens brancos poderosos definem-se como sujeitos, os verdadeiros atores, e classificam as pessoas de cor e as mulheres em termos de sua posição em relação a esse eixo masculino branco, né? Como foi negada às mulheres negras a autoridade de desafiar essas definições. Esse modelo consiste de imagens que definem as mulheres negras como um outro negativo, a antítese virtual da imagem positiva dos homens brancos. Uma citação aí da Patricia Hill Collins. Logo, né, aí já volta na Djamila, definir-se é um status importante de fortalecimento e de demarcar possibilidades de transcendência da norma colonizadora. Ela consegue fazer um encadeamento muito claro desse raciocínio, né? Então ela vem falar também da importância aí das mulheres negras fazerem um uso criativo do lugar de marginalidade que ocupam na sociedade, a fim de desenvolverem teorias e pensamentos que reflitam diferentes olhares e perspectivas, né? Segundo aí a orientação, a tese da Patricia Hill Collins, né? A autora define aí o termo outsider with him, né? O outsider with him, com ela, né? como uma posição social ou espaços de fronteira ocupados por grupos com poder desigual. Ao pensar conceitos como, por exemplo, a interseccionalidade e perspectivas revolucionárias, essas mulheres se propuseram a pensar novas formas de sociabilidade e não somente nas opressões estruturais de modo isolado, né? Isso é importantíssimo a gente pensar, difícil, visto que toda a construção do pensamento anti-hegemônico ele visa quase sempre a perspectiva da totalidade, não consegue fazer esses recortes e esses temas transversais que se falam, né, mas que são constituintes desse tudo, né? A evasão de responsabilidade das mulheres brancas por não se comprometerem com a mudança
pode ser entendida como uma falta de postura ética em pensar o mundo a partir dos seus lugares, né? Em comunicação, o conceito de lugar de fala, segundo o artigo Lugares de Fala, um conceito para abordar o segmento popular da grande imprensa, seria um instrumento teórico-metodológico que cria um ambiente explicativo para evidenciar que os jornais populares ou de referência falam de lugares diferentes e concedem espaços diversos às falas das fontes e dos leitores, né? É uma citação que a Djamila faz aí do conceito em comunicação do que é lugar de fala. Para além dessa conceituação dada pela comunicação, é preciso dizer que não há uma epistemologia determinada sobre o termo lugar de fala especificamente, ou melhor, a origem do termo é imprecisa, né? E acreditamos que este sugere, a partir da tradição de discussão sobre o feminism standpoint, né? Uma tradução literal de ponto de vista feminista, de diversidade, teoria racial crítica e pensamento descolonial. E aí sim seria o lugar de fala. Na hipótese da Djamila, é que a partir da teoria do ponto de vista feminista é possível falar de lugar de fala, né? Ao reivindicar os diferentes pontos de análise e a afirmação de que um dos objetivos do feminismo negro é marcar o lugar de fala de quem as propõe, percebemos que essa marcação se torna necessária para entendermos realidades que foram consideradas implícitas dentro da normatização hegemônica, né? E ela faz a citação da Collins, né? Como explica a Collins, quando falamos do ponto de partida, não estamos falando de experiências de indivíduos, né? Necessariamente, mas das condições sociais que permitem ou não que esses grupos acessem lugares de cidadania. Seria principalmente um debate estrutural, né? Muitas vezes há essa fala, né, desqualificante de que não, são experiências pessoais, então não podemos levar isso como um debate da totalidade, isso não serve como processo de mudança. Não, mas não são pontos necessariamente de experiências individuais, mas sim um debate estrutural. Não se trataria de afirmar as experiências individuais, mas de entender como o lugar social que certos grupos ocupam restringem as oportunidades. Isso é claro e evidente, né? A estrutura determinando aí as possibilidades ou não dos indivíduos nas oportunidades, né? Seria preciso entender as categorias raça, gênero, classe e sexualidade como elementos da estrutura social que emergem como dispositivos fundamentais que favorecem as desigualdades e criam grupos em vez de pensar essas categorias como descritivas da identidade aplicada aos indivíduos, né? Categorias essas que causam as desigualdades em que esses indivíduos se encontram. Então uma coisa aí sendo a consequência da outra, né? O que temos agora é uma crescente sofisticação sobre como discutir localização de grupo, não no quadro singular de classe social proposto por Marx, né? Nem nos mais recentes enquadramentos feministas que defendem a primazia do gênero, mas dentro de construções múltiplas residentes nas próprias estruturas sociais e não em mulheres individuais, né? Fazendo aí uma citação de novo da Patricia Hill Collins, né? As experiências desses grupos localizados socialmente, né, de forma hierarquizada e não humanizada, faz com que as produções intelectuais, saberes e vozes sejam tratadas de modo igualmente subalternizados, além das condições sociais os manterem num lugar silenciado estruturalmente. Aí sim a análise da estrutura a partir do local do grupo que está falando ou tentando se manifestar, né? Essas experiências comuns, né, resultantes do seu lugar social que ocupam, impede que a população negra acesse aí certos espaços. É aí que entendemos que é possível falar de lugar de fala
a partir do feminist standpoint, né, que é o ponto de vista feminista. Não poder acessar certos espaços acarreta em não se ter produções e epistemologias desses grupos nesses espaços. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes, né, consequente da hierarquia social. Quando falamos de direito à existência digna, à voz, estamos falando do locus social, né, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência, de sair desse lugar, né? Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista, de que somente o negro pode falar sobre o racismo, por exemplo, né? No caso aí, é o que a gente está tentando fazer. O fato de ocuparem lugares em que aumenta a situação de vulnerabilidade faz com que certas medidas consideradas como retrógradas também atinjam esses grupos de maneira mais assintosa. Tentar entender as condições sociais que constituem o grupo do qual uma pessoa faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha ainda como grupo, né? Entenderam, no caso, equivocadamente, ao reduzir o ponto de vista, né, da experiência individual sobre a vez de refletirem sobre o locus social, né? Uma coisa é a experiência individual, outra coisa é o locus social que determina estruturalmente as possibilidades de oportunidades desses indivíduos, né? Então, um sujeito que é consciente do seu lugar privilegiado, ele deve, né, ou deveria abdicar de